Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast. Em São Paulo, se você ainda não conhece, vai lá, www.olapodcast.com. Tem muita coisa legal lá pra você. Lembrando que o Pod Esporte também tá aqui na Isto É Esportes, então você já deve ser inscrito lá do canal da Isto É, da Publicações Isto É, né? Ter ativado o lembrete lá, sininho, tudo que você precisa fazer pra poder ser notificado quando sai episódio novo do Pod Esporte. Então, se você não o fez, faça agora já, tá bom? Hoje vamos bater um papo aqui. Vixe, o papo, eu não sei nem como é que eu vou dizer o caminho desse papo, porque a gente vai falar sobre tanta coisa legal, mas com um pano de fundo aí de regulamentação no Brasil sobre apostas esportivas, tá? Mas estamos aqui com uma... Vou chamar de lenda, hein? Não se intimide. Lenda, vou chamar de lenda. Muito. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte. Ana Paula Oliveira, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Diogo, estar aqui com vocês. Pô, deixa a lenda pra Hortência, né? É uma mulher que eu admiro, que eu respeito. Tive a honra de vê-la, né? De já ver palestra dela, estar com ela no mesmo lugar. Eu acho que ela e a Paula, pra mim, pensando numa referência feminina no esporte... Existe a Rebeca agora, que é a nova geração. A nova geração. Que é uma lenda depois do que ela conquistou. Mas eu fico com a Paula e com a Hortência. Aliás, dona Hortência, estive com ela no Grupo Globo comentando Jogos Olímpicos. Está devendo uma visita aqui, tá bom, dona Hortência? Então, ela é fera. Eu sei, ela vai vir. Mas, Ana, antes da gente começar o nosso papo, vamos começar o nosso papo falando sobre a Kobe Expo, que você vai estar lá no painel, que eu vou ler aqui, porque é um nome muito bonito, né? Então eu preciso ler para poder entender. O seu painel é sobre leis de regulamentação e prevenção à manipulação das apostas esportivas, que vai rolar no dia 27 de setembro, Isso. lá no Kobe Expo, lá no Centro Pro Magno, às 10 horas da manhã. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, o Pod Esporte tem um cupomzinho para quem quiser estar lá no seu painel, 35% de desconto. Né? Que bacana. Ó, descontinho massa que o Kobe preparou junto aqui com o Pod Esporte para você. Pod Esporte 35 tá aqui no GC. Então, por favor, né, quem quiser participar desse painel, que vai ser demais, e todos os outros painéis também que a Kobe Expo vai oferecer, tá aqui o cupom para você, tá bom? Então, vamos começar falando sobre isso. Então, na verdade, vamos continuar convidando o pessoal. Aproveitem porque vocês vão ter não só a oportunidade de estar com grandes nomes, e se depender de mim, eu atendo todo mundo. Quem quiser foto, quem quiser bater um papo depois da apresentação, estou à disposição de vocês. O desembargador Paulo Feus, que é o responsável por esse painel, falou: Ana, vou falar sobre manipulação. E eu gostaria de ter um olhar da gestão do árbitro. Como o árbitro, como é orientado, quais são os critérios, o que é pensado em relação à atuação do árbitro, até porque, para quem não sabe, aquela famosa máfia do apito de 2005, eu fui assistente do Edilson Pereira de Carvalho. Você foi? Fui. Então eu vivi um momento caótico da arbitragem paulista em 2005, senti na pele... Ele deu uma entrevista há pouco tempo, o que é ser julgado, né? o que é ser condenado, e para mim o Edilson foi e é um grande árbitro da história do futebol brasileiro. Eu não vi ainda no país um árbitro que apitasse tão bem quanto ele, de leitura de jogo. Porém, lamentavelmente, o humano falhou, né? Uhum. O humano acabou se perdendo por aceitar um valor, uma aposta, né? Ajudar no sistema de apostas. A gente está falando de 2005. Conseguimos superar essa crise, vale se dizer que foi muito doloroso para nós aqui em São Paulo, para o Brasil, mas falando para São Paulo, porque a arbitragem paulista sempre foi uma referência, sempre foi um carro-chefe, e eu vivi tudo isso muito de perto, Diogo, então assim, como árbitra. E depois vem um novo momento, eu já como gestora, líder, né, como gestora, como a primeira mulher presidente da comissão de arbitragem aqui de São Paulo, revivendo esse mesmo assunto, mas agora cuidando na prevenção, o que a gente poderia evitar. Como a gente poderia trabalhar isso com os nossos árbitros para não viver o amargo do que foi o nosso passado. E aí a gente criou, juntamente com o corpo jurídico da Federação Paulista, acho que são 3 grandes etapas que é trabalhado no mundo, até trouxe aqui alguns pontos, que é ter uma regulamentação muito rigorosa. Então a gente criou um código de ética, que a gente tem o código de ética da FIFA, da CBF, da federação, e criou um código de ética da arbitragem paulista, ou seja, além do, sabe, um subcódigo. Legal. Muito duro, muito rigoroso, para que os árbitros tivessem ciência que se eles cometessem algum equívoco, e fosse, de quando eu digo equívoco, de conduta, né? Não um equívoco no erro do jogo de interpretação, porque nós somos humanos,
mas de conduta, de má fé, de se permitir se corromper, está lá no Código de Ética que ele vai ser expulso, banido da arbitragem de São Paulo. Não existe negociação. E aí, trabalhando nisso, a gente começa a trabalhar a fiscalização, o combate e a conscientização. E nesse trabalho de conscientização, como graças a Deus, eu acredito que isso se mantém, até o ano em que eu lá estava, que foi o ano passado, um árbitro nunca foi citado, porque hoje existem grandes empresas que conseguem, até com a inteligência artificial, avaliar se o jogo passou ou não por alguma situação de manipulação. E um árbitro nunca foi citado até aquele momento que lá estava. Não sei se hoje isso mudou. E aí, pautado nisso, com essa credibilidade, a gente conseguiu trabalhar em conjunto com o departamento jurídico para que o árbitro também fosse um agente provocativo de observar o jogo e perceber, olha, nesse jogo aconteceu muito lateral, houve um jogador que errou muito, ou que jogou a bola de forma excessiva para o tiro de canto, ou um goleiro que deixou a bola passar várias vezes de forma suspeita. E o árbitro, olha que bacana, que era visto de uma forma negativa, dentro do nosso trabalho, passa a ser um profissional de observar e de contribuir com a denúncia. Quase que um agente fiscalizador. Quase que um agente fiscalizador real ali, em loco. On demand, né? Em loco, Real time. dentro do campo de jogo. Então foi criado medidas, maneiras e formas de fazer isso. Inclusive a Federação Paulista tem um espaço dentro da súmula do jogo em que o árbitro pode ali relatar se ele percebeu algo anormal. Então Entendi. ele acaba sendo esse personagem principal no ato de fiscalizar. Pô, muito legal. Então eu acho que foi uma grande conquista se a gente for lembrar de 2005 e a gente vê essa evolução agora em 2023. Eu acho que é uma grande conquista e eu agradeço ao meu querido amigo Paulo Feus, desembargador, que foi membro aí do TJD, né, do cenário nacional, por ter me colocado nesse painel, nessa mesa, para falar de um assunto tão delicado, em que a arbitragem já foi tão estigmatizada e condenada, e a gente poder contar esse outro lado também. Pô, muito legal. Então vai ser um debate muito bacana, quem for vai... Então, eu acho que vai aproveitar e vai desfrutar muito. Então, por favor, aproveite o cupom do PodSport, PodSport 35, para você ter 35% de desconto na aquisição aí, né, na sua vaga nesse painel, que vai ser realmente incrível. E eu vou um pouco mais além, né? O futebol, acho que eu sempre falo de futebol como religião, e aí os esportes começam depois. Né? Eu entendo eu tenho assim, isso também. Campo de jogo para mim é sagrado, você é a quadra, né? Eu entendo que o futebol ele tá acima de todos os outros esportes como religião, né? Uma coisa que assim, é inexplicável. Eu sou torcedor do Botafogo. Então a gente vai ter assunto. Ai, Jesus! Não vou. Mas vamos, a gente toca no assunto. Não, deixa pra lá. O bom que vai ser bacana, porque é a primeira vez que eu sou entrevistada por um botafoguense. Não, deixa pra lá. Não vamos falar de Botafogo, não. Tá tudo bem. Eu não gosto de falar vermelho agora. Tá tudo bem. Você me perdoa já, não? Claro, muito. Esquece isso. Mas, quando a gente fala dos outros esportes e a gente começa a falar de aposta esportiva, porque o que acontece hoje com as casas de apostas, né? Não é só o futebol. Claro que o futebol é o volume maior de coisas e tal. Mas hoje os esportes olímpicos, em sua grande maioria, até corrida de galgos, temos lá. Tudo que você puder imaginar. Depende do estilo da casa de aposta. Exatamente. Enfim, ou da bet, né? Qual é o formato dela. Você tem tudo dentro hoje dos esportes olímpicos. Então, assim, é uma discussão que se inicia muito fortemente. Se inicia não, já acontece há algum tempo dentro do futebol, porque é onde a gente tem maior visibilidade e tudo, mas que eu acho que em breve... E até porque o ano passado, você como bom botafoguense, a gente viu grandes denúncias que foram confirmadas por parte de jogadores na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então isso é muito perigoso. E quando a gente fala de integridade da competição, da veracidade da competição, né, da imparcialidade, você vê um jogador de primeira divisão diretamente envolvido, isso mancha o nosso campeonato. É muito isso complicado. Mancha não só o campeonato brasileiro, mas isso mancha o país do futebol, que são, até o momento, somos o único ainda pentacampeão do mundo. Então envolve muitas questões. E a gente está falando de trabalho. Sim. Porque quando você mancha um produto que tem grandes investimentos, que tem patrocinadores, né? E esse produto ele perde o seu valor no mercado, a gente está desempregando muita gente também. Então eu entendo que cada vez mais a gente tem que ser muito duro, tem que trabalhar cada vez mais a construção do homem,
Porque se eu não educo, por mais que eu penalize, eu não vou conseguir controlar que as pessoas entendam a magnitude do que é ser um atleta, do que é estar envolvido dentro de uma competição, o que isso de fato representa. Porque muitos aficionados, apaixonados, vão porque acreditam naquela competição. A quantidade Então a gente de não gente que pode deixa de manchar. comer para poder ir Pra ao estádio de apostar futebol, para apostar. e pra estar junto. Quando eu digo apostar aqui, não é aposta, não. É apostar no clube. Sim, sim. É querer estar perto do seu ídolo. E muitos anos atrás, esse peso ficava sobre a figura do árbitro. Porque ele que era a autoridade máxima e que poderia, dentro da nossa cultura popular, interferir diretamente no resultado. Ser o agente manipulador, né? É até pesado, mas seria isso. E hoje a gente vê que não é o árbitro é um dos. Porque pode ser um jogador, pode ser um dirigente, pode ser um treinador que faz às vezes uma substituição proposital errada para que isso interfira no resultado do jogo. Então tem tantas variáveis que não passa só pela figura ou pelo personagem da arbitragem, mas por todos os agentes que estão envolvidos dentro do futebol. Por isso que eu acredito que o grande desafio é ter regulamentações muito fortes, penas muito duras, e quando eu digo pena muito dura cometeu, foi investigado, confirmou, tá fora. Não joga mais. Eu concordo muito com você. Não apita mais. Aí vai falar assim, nossa, a Ana é muito radical. Não, eu tô no futebol há 30 anos, e eu digo para você, com muita experiência, que as pessoas sabem quem procurar. Eu nunca fui assediada. Nunca. Entendi. Em 30 anos de carreira, como árbitra, como instrutora, como gestora, como delegada de partida, nunca. Pela sua postura. Porque as pessoas já sabem pela postura, o corpo fala. A maneira com que a gente se relaciona com o meio. As pessoas podem não gostar do que eu sou, do que você é, mas ninguém vai questionar a minha integridade. Ponto. Isso para mim é ponto de partida. Sua cabeça tá lá no travesseirinho tranquilinho. Não, a hora graças a Deus. Você vai dormir. Então eu acho que esse é o ponto. Então a gente tem que investir cada vez mais na construção do homem e como consequência ter um grande atleta. Se a gente só focar no grande atleta ou no grande árbitro, como aconteceu no passado, que era um grande árbitro, mas não cuidar da construção do homem, vamos continuar tendo problema. Porque, assim, é que você falou, a construção do homem, né? O ser humano é ser humano. É ser humano. Às vezes, quando você fala, o cara, e a gente tem apostas aí, se abrir agora qualquer bet, você tem apostas Série A, Série B, Série D, Série Feminino, C. Sub-15, Sub-17. Então, assim, o cara da Série A, e assim, entendo o que eu vou falar, tá? Pelo amor de Deus. O cara da Série A fazer isso, eu não consigo entender de jeito maneira. Eu concordo com você, não se justifica. Não se justifica. O cara da Série D, eu não concordo que faça. Mas você lá ainda tem quanto que o cara ganha, quanto que o cara... Você fala pela necessidade financeira. Pela necessidade financeira, pelo país que a gente vive, pelo grau de educação que a gente tem no nosso país, pelo grau social, por tudo, pelo futebol ser um esporte que a grande camada vem de uma classe social baixa sim, de não se ter uma estrutura menos educacional. De 1% que realmente chega aos grandes salários. Por isso que a hora que o cara menos de 1%. O cara da Série A fazer isso, aí dá vontade, meu amigo, olha só, bane e tal. O da Série D, eu acho que, repito de novo, não concordo, não é o certo, mas eu acho que se deveria ter um sistema de educação muito forte. Então, por isso que eu digo, essa educação, Diogo, tem que começar na base. Sim, sabe, assim, na base que eu digo, é a base mesmo quando a gente fala... Eu falo que eu apitei dentinho, eu adorava apitar dentinho. Até hoje eu gosto de ver as minhas sobrinhas. É bebê. Sabe, quando a gente pega o bebê ali de 7, 8 anos, quando você começa a construir o atleta, que ali ele ainda é lúdico, claro. Ele ainda tá brincando, ele ainda tá se divertindo. Eu acho que esse processo educacional, por parte dos pais e do professor, aquele primeiro contato com o esporte, já ir trilhando esse caminho. Porque eu sempre digo que a diferença da educação formal da educação esportiva é que a educação formal os nossos pais nos obrigam a ir, a gente é obrigado a ter. Na minha época, né, a gente fazia o primeiro grau, o segundo grau, ir pra faculdade, não é assim? Sim, é a base. Aí, se você quer uma pós, aí é uma questão sua. Mas você já fez o básico. Então, você é obrigado a isso, porque senão você não vai ter um bom emprego e tudo mais. O esporte, por sua vez, você quer fazer aquilo. Então, a educação esportiva ela é importante porque toda criança, quando se apaixona por uma modalidade, ela se submete à disciplina daquela modalidade.
Porque vai criar o espírito de competitividade, o espírito de disciplina, o espírito de trabalho em equipe, No lugar que ela de fato de quer estar. respeitabilidade, que ela de fato quer estar. Ela não está por uma obrigação educacional da sociedade para ser um sobrevivente, Aham. mas é porque ela quer viver daquilo. Então eu entendo que a gente precisa começar a colocar essas bases de pedagogia pura mesmo, de formação humana, para esses profissionais que têm esse primeiro contato na iniciação esportiva. Eu fui educada pelo esporte. Imagina, eu comecei com futebol, falando de arbitragem, pratico esporte desde menina, mas com 14 anos. Então, toda a minha construção de mulher, a minha fase adolescente, a minha juventude, a puberdade, que é onde a gente começa, a cabecinha, né, os hormônios mudam muito, dentro do esporte. Mas eu era tão apaixonada pelo que eu fazia, era a minha válvula de escape, que eu me submetia, falava, vou treinar mais, o professor me deu um esporro, eu acho que eu não mereço, mas ele tá falando que eu tenho que fazer, andar nessa linha reta, eu vou andar. Então você vai mudando, você vai montando e moldando a sua construção de caráter. E lógico que eu tive também em casa 2 exemplos, um papai complicado e uma mãe muito reta. Então eu consegui viver em casa também o protagonismo e o antagonismo do que é ser correto. Uhum. E minha mãe, muito firme, muito dura, contribuiu, olha só, a educação em casa, com a educação formal, que a gente fala, né? E escolas públicas no interior, com a educação esportiva me construíram. Aham. Pela disciplina, pela seriedade, pela construção de caráter, para não se submeter. Então, assim, Ana, um árbitro que está apitando sub-20, ou um jogador do sub-20, ou um treinador do sub-20. Não, não pode. Se você aceitar, é desvio de É caráter. claro. É desvio de conduta, é uma questão comportamental. É, Assim como o doping. é isso que Se eu eu ia estou falar. usando um recurso, Cada vez mais é cedo, desvio, cada entendeu? vez mais cedo, né, as agências de dopagem e as confederações, né, elas vêm educando os atletas e tal. Antigamente, pô, na minha época, você vai ter o primeiro contato com um exame de doping, pô, eu já era adulto, né, a primeira palestra que eu tive era adulto. Hoje não, hoje a gente vê palestras em categorias de base. Eu acho que tem que seguir ir a educando. mesma linha da dopagem para essa linha das apostas esportivas. E não é só no futebol, tá? Eu tô falando Não, em todos os todos esportes. os esportes. Porque se no futebol o cara consegue, com esse monte de situação que tem, de gente olhando, de fiscalização que tem, nos outros esportes é muito mais simples. É que há esportes que, infelizmente, não tem tanta fiscalização. Essa é a nossa Exato. realidade. Eu diria que esses olímpicos não tem. Então, Não tem. Né? Então- Até alguém levantar uma bola, uma questão, se investigar, aí eu acho que vai achar coisa. Eu acho que vai achar coisa. Acho que esse ponto de controle é fundamental. E o esporte, ele é muito... Falando do esporte futebol, o futebol ele é muito visado no mundo, né? Aham. Ele é muito visado. Não que os outros esportes não sejam. Mas como a gente tem o ciclo olímpico, e eu falo porque... Eu fui pro futebol porque o meu sonho era ser atleta olímpica. Sério? Não pude ir como jogadora de vôlei e acabei indo como Ah, você árbitra. jogava vôlei? Joguei vôlei. Realizei meu sonho como árbitra. Não fui como atleta de voleibol, mas fui como árbitra de futebol. Só que o ciclo olímpico, ele ocorre a cada 4 anos. Então você só vai olhar para algumas modalidades com mais afinco, com mais cuidado, infelizmente, a cada 4 anos. Exatamente. O futebol é todo dia. Todo dia. É todo dia a bola rolando. Então precisa ter realmente um controle maior. E assim, são muitos jogos. Se a gente for contar, não só campeonatos nacionais, estaduais, Um absurdo. amadores, porque tem bets aí que até o amador, Tem. dependendo da tradição do amador, entra também em competições amadoras. muita É coisa. algo que, assim, para controlar isso, eu acho insano, sinceramente. É, não há insano, fiscalização, não há fiscalização que dê conta. Qual é o melhor caminho? Conscientização, educação e punição rigorosa para quem cometer, não importa em qual categoria. Pode ser dentinho, feminino, masculino, primeira divisão, quinta. Tem que ser, lamentavelmente, uma punição exemplar. Por quê? Porque se eu não faço essa punição exemplar, os outros vão olhar e falar, eu vou ficar 1, 2 anos só, mas eu posso voltar. A nossa sociedade. Entendeu? Aí eu posso voltar, não tem problema, eu pago o preço agora. É um retrato da nossa Depois eu posso sociedade. voltar, né? A entendeu? pessoa hoje rouba um celular, ela fica 2 dias na delegacia e tá na rua do dia seguinte. Então, Vale a pena. esse é né? o problema. E daí você fala assim, eu vou perder 2 anos da minha carreira, mas eu continuo treinando, Sim. continuo me preparando. Muito provavelmente eu vou conseguir apostar, né, com as pessoas que com estão as envolvidas pessoas, ali. Aí eu volto daqui 2 anos. Não pode. Isso não pode, tem que ser banido. É. E isso tem que ser noticiado.
Muito, muito. Mas, lógico, que se comprove. Porque também eu sou contra, igual o que aconteceu comigo em 2005, em que eu não fazia parte, eu acabei sofrendo... Botaram no bolo, né? acabei sofrendo o reflexo, porque como eu fazia parte da equipe quase que fixa do Edilson, o meu nome estava nas manchetes dos jornais. Naquela época a equipe era... É que nem hoje ou era... Como é que eu vou dizer? Não é que era fixa, né? Hoje também não é fixa, o trio de arbitragem. Não era fixa. Hoje não é nem mais trio. Eu falei trio de arbitragem, não, já agora prova, é sexteto, agora é o momento que tem o VAR ainda. Tem 715 pessoas para apitar não, o jogo. Eu acho que assim, na nossa época não é que era trio fixo. A gente viveu a cultura do trio fixo num período no país, foi um experimento, assim como a gente viveu o experimento dos dois árbitros, lembra? Sim, lembro, meio campo Um, meio campo outro. E a gente viveu, assim, a questão da afinidade. Ou seja, eu tenho muita afinidade com você, a gente funciona bem. Então, automaticamente, a gente vai trabalhar mais juntos, porque eu confio em você, você confia em mim, e a comissão percebe que nós temos uma sinergia de trabalho, que existe uma troca. Porque isso contribui, ambiente de trabalho contribui. Claro. Se eu tenho um ambiente saudável, eu me sinto confortável naquela equipe, a probabilidade de eu corresponder, tecnicamente, é maior. Então, e no caso do Edilson, ele era um bicho complicadinho, temperamento difícil, eu também sou um pouco, tá, gente? Então, a gente tinha duas personalidades muito fortes, assim. E quando me perguntaram, você aceita trabalhar com ele? Ele era o melhor árbitro do país. Tava nos grandes jogos, eu me senti honrado. Eu falei, lidar com a personalidade dele não é um problema pra mim. Pô, eu estando com ele, eu vou estar nos grandes jogos. Sim. E isso mostra também o quanto e o como eu cresci como árbitra. E aí eu lembro que eu fui trabalhar com ele e falei pra ele, olha, vamos fazer assim, você faz o seu, eu faço o meu e tá tudo certo. E a televisão prova quem tá certo. E a gente se respeita. E pautado nesse respeito, a gente nunca teve problema, fizemos grandes jogos juntos. E quando tudo aconteceu, eu confesso pra você que eu demorei pra acreditar que aquilo realmente estava acontecendo com a gente. E que o meu líder era o personagem principal, entendeu? Assim... Porque tipo, eu aprendi a ter uma admiração e um respeito muito grande por ele. E foi uma fusão de sentimentos, de tristeza, de frustração, de decepção, né? De não perceber nada, porque eu não percebi nada. Se eu te falar que eu percebi alguma coisa, eu vou estar te mentindo. E foi doloroso, foi doloroso. E eu acho que, assim, ele pagou um preço muito alto também. Agora, olhar pelo lado humano, a sociedade foi muito cruel com ele, porque eu já vi coisas no nosso país piores e as pessoas não serem tão massacradas como ele foi. Não concordo com o que ele fez, como eu disse, sou totalmente contra. Graças a Deus eu faço parte do time sério, correto. Eu nunca me submeti a nada que me desabonasse da minha base de valor. Eu sou do tipo que eu tenho coragem de sair de cena, procurar outro caminho do que ferir a minha base de valor. Porque eu não vou conseguir dormir com isso. Então, agradeço a minha mãe muito por me dar essa força para eu cada vez mais valorizar a minha base de valor, que é muito importante. Mas foi doloroso, foi um momento muito difícil. Eu não posso imaginar. E por isso que eu trabalhei muito forte quando eu estive à frente, como líder, com o time de arbitragem de São Paulo. E assim... Eu vivi um processo em São Paulo, quando ali entrei, que eram 600 profissionais. E eu entreguei para o novo gestor 400 só. A gente fez um trabalho também de limpeza técnica. Não passou por essas questões, graças a Deus, mas a gente criou indicadores para que a gente pudesse filtrar melhor o perfil do árbitro de São Paulo e aí fazer realmente uma limpa, que a gente fala. Mas uma limpa não... A Ana não gosta do Diogo. Limpa técnica mesmo. E vai tirá-lo de cena. Não. A gente criou normas, regulamentos, indicadores, que era conhecido por todos. Era conhecido por todos. Tem que cumprir isso aqui, meu amigo. Que se não cumprisse aquele beabá, estaria sendo avaliado. E a gente criou até uma comissão para avaliar quem nós aceitaríamos a inscrição ou não. E uma vez que a gente não aceitava a inscrição, a gente tinha o cuidado de mandar uma carta de agradecimento para esses profissionais, agradecendo o período que ali estava, mas que ele já não fazia parte para o ano seguinte. Alguns entenderam com muita maestria, outros não. O que eu pude, eu atendi, mas tudo com muita franqueza, muito aberto, muito transparente. Você fez tipo o BOP da arbitragem. Olha, foi mais ou menos. Eu acho que assim, é por isso que eu falo, eu acho que eu sou muito corajosa. Eu acho que eu tomei algumas decisões como árbitra e como gestora
que as pessoas não estão acostumadas, mas eu acho que assim, se eu quero um país melhor para as minhas sobrinhas, eu ainda não tenho. Você tem 2 bebês, né? Eu não tenho ainda o meu. Se eu quero um país melhor para os meus, a gente precisa ter coragem de tomar grandes decisões. Eu acho que o grande desafio nosso, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, é a coragem de grandes decisões. Porque quando eu digo grandes decisões que mexem na estrutura. Porque eu tomar uma decisão que não vai mudar nada, é fácil. Agora, eu tomar decisões que mexem estruturalmente, não é para qualquer um. Você acha que esse caso aí, né, que você passou em 2005, claro, você tem as suas convicções, a sua idoneidade e tal, isso não mudaria. Mas esse episódio que você passou te fez trabalhar mais fortemente na Sem criação dúvida. desse negócio? Falar, pô, eu acredito no negócio idôneo, eu acredito no negócio que é sério, eu sou convicta disso daqui e não vou deixar mais que aconteça. Porque eu acredito muito, eu não sou, as pessoas vão estar me ouvindo, mas assim, gente, eu sou o ser mais imperfeito da face da Terra, mais liberal da face da Terra, penso fora da caixa. Quem tiver a oportunidade de perguntar sobre assuntos, é que a gente fala em geral dos assuntos muito tradicionais. Eu sou uma pessoa que penso muito fora da caixa. Mas eu acredito, mesmo pensando fora da caixa, olha que louco, eu acredito muito na força do exemplo. Eu acredito muito na força do exemplo. Porque, assim, como eu disse, na minha casa, eu tive um grande exemplo e um mau exemplo. E como esse paradoxo faz você construir o seu caminho. Então, eu sou muito favorável a bons exemplos. Eu acho que a gente precisa ter mais ídolos no esporte, mais ídolos em vários segmentos da nossa sociedade, sabe? Assim, um grande mentor no sistema econômico, um grande mentor de gestor público. A gente precisa ter grandes exemplos para querer seguir e para fazer as transformações necessárias. Então, depois de ter passado tudo isso, assim, de ter passado humilhações, de ter passado um momento difícil da máfia do apito, de ser mulher no meio predominantemente masculino. Quase que pioneira, né? Sim, praticamente. Eu dei a sorte, antes de mim tiveram outros, mas eu dei a sorte de ter visibilidade e de ter coragem, como eu falei, de tomar algumas decisões. Então, quando eu me vi ali à frente como líder, eu pensei comigo, gente, eu sei que eu vou errar, mas eu quero errar acertando, parece um clichê essa frase, mas eu quero ser um exemplo positivo também. Eu quero que o meu árbitro sente comigo e sinta que ele está falando com alguém correto. Que eu posso ser dura, que eu posso ser firme, mas ele vai falar assim, essa menina é correta. Sobre exemplo, essa pessoa é séria, entendeu? Sobre exemplo, eu sinceramente eu não vejo outra maneira que não seja através de bons exemplos, né? Talvez por a gente ser tão acostumado e a gente está agora vivendo um processo eleitoral, né, complexo, em todo o Brasil, aqui em extremamente São Paulo, complexo, então, né? olha, Enfim, terrível. Inclusive estamos gravando aqui num dia que veio um dos candidatos à prefeitura de São Paulo hoje gravar aqui. A gente é tão acostumado nesses processos eleitorais, principalmente dentro do nosso país, de tantas falas, tantas promessas, tanto vou fazer e não sei o quê. E eu, sinceramente, eu não lembro de um que tenha sido um exemplo realmente pra gente olhar e falar, cara, não na fala, mas sim atitudes. Esse cara tá... Assim, eu não sou o cara que acompanha política todo dia, né? Mas quando você tem bons exemplos, e aí eu acho que o esporte ele funciona muito para isso. Ele funciona. Porque você tem os atletas que são campeões, mas que também não são bons exemplos, né? E você tem ótimos atletas que são vencedores, que são campeões, como exemplos assim absurdos. Extraordinários. E eu acho isso mágico. Eu lembro que uma das falas que eu tive com a minha equipe aqui em São Paulo, quando eu comecei o trabalho, e quando o presidente confiou em mim, né, por ser a primeira mulher e tudo, e eu sabia que 98% do meu plantel era masculino, eu falei para eles assim, eu vou cobrar, eu vou exigir de vocês, vou fazer de tudo para que vocês sejam melhores do que vocês são e para a gente recuperar a nossa credibilidade. Mas eu também me comprometo a evoluir, como gestora, como pessoa, nesse processo de 4 anos. E vou dizer uma coisa para você, Diogo, assim, aprendi muito como gestora. Acho que eu nunca fui testada no extremo. Eu achava que no campo de jogo eu era testada, não. Como gestora eu fui testada no meu limite do limite, assim, de entrar talvez numa curva de depressão e tudo mais. Mas eu digo para você que, assim, fui testada no extremo, mas eu acredito que eu cumpri a minha promessa com os árbitros, porque a Ana Paula que entrou em 2019 não foi a mesma Ana Paula que saiu em 2023. E eu sou tão dedicada
com o que eu falo, com as minhas ações, que mesmo depois que eu saí da federação, eu continuo com o meu corpo técnico, eu continuo com a minha psicóloga, eu continuo com a minha coach, sabe? Pô, Eu legal. continuo fazendo as minhas atividades físicas para poder manter a saúde mental cada vez mais. Agora eu vou voltar a estudar idiomas, né? Eu falo espanhol, o inglês é muito mais ou menos, mas entendo bem, me comunico, mas melhorar o inglês e estudar. Eu gosto de ler muito, gosto de estudar muito, sou cinéfilo, adoro filmes, adoro clássicos. Eu gosto de filme turco, filme dinamarquês, coreano, francês, adoro. Pra sair Cinema do francês, italiano. normal. Do Para sair. normal. Então, mas é exatamente isso, para sair do convencional. Do convencional. Para poder te fazer Perfeito. pensar fora. E tá mais sensível a temas importantes, né? E eu fico muito feliz por eles terem acreditado em mim, o período que eles acreditaram, e pela transformação. Eu digo que eu sou uma mulher muito melhor hoje do que eu fui em 2019, e eu espero que daqui 5, 10 anos eu seja que a gente se reencontre e que eu fale pra você, olha, eu tô muito melhor do que naquele dia que eu te encontrei no dia 12 de setembro. Muito bacana. De 24, porque eu acho que esse processo é mágico. E a gente tem que admitir, como você falou, a gente tem muito aquela construção dos heróis. Eu adoro a Marvel. Adoro. Adoro Mulher Maravilha, Capitão América. Também curto. Adoro. O X-Men, Wolverine, sou fã do Wolverine, adoro. Mas eu acho que a gente precisa começar a construir heróis de verdade, de carne e osso, heróis que sangram, heróis que erram e que têm coragem de admitir que errou, que admitem que são imperfeitos, porque eu sempre falava isso nas minhas oratórias com eles e quando eu dou palestra. Pô, se eu fosse perfeito, eu não estaria nesse plano terreno. Claro que Deus não me deixaria aqui. Eu estaria num outro plano. Então, se eu estou aqui, um propósito tem. Um porquê tem. Primeiro é evoluir como ser humano sempre. E depois, no meu caso, eu cresci para ajudar o outro, para servir. E tô evoluindo cada vez mais nesse ponto. Então, assim, isso é importante. Às vezes a gente cria heróis, mitos, seja da telenovela, seja do esporte, que não são reais. Eu acho que a gente está numa geração de fake news absurdos. Não, celular eu sempre falo isso. É complicado. É uma coisa que é mágico, é fantástico, mas também é um negócio que danoso também. Muito, então, muito. assim, eu acho como é bacana você ter pessoas reais que você admira. Igual, eu adoro a minha mãe, porque ela é muito autêntica. Minha mãe não gosta de celular, tá aprendendo a usar agora. Pô, como ela deve ser feliz, cara. Mas não, ela é total. A minha mãe é total. Minha mãe me ensina todo dia, porque minha mãe ela é muito grata pelo que ela tem, sabe? Ela vive numa casinha super simples em Sumaré, que às vezes eu vou lá tomar cerveja com ela e dou muito risada. E ela é grata ao que ela tem. Eu acho isso bárbaro. É quando eu volto pro chão, sabe? Sim, assim, tá com ela, abraçá-la. A minha coach, a Michele Sampaio, que fez eu mudar a minha forma de pensar sobre momentos adversos, né? Porque às vezes a gente fica com raiva, a gente sente ódio, a gente é de carne e osso. Sim. E ela tem uma visão também do mundo, assim, que eu falo, cara, não é possível que ela vê esse coisa mundo. boa nessa miséria que eu tô vendo aqui. Exatamente, ela consegue ver esse arco-íris que eu não tô vendo. São pessoas muito evoluídas aí. Que eu falo, que ser evoluído, porque assim, aí eu volto pra casa depois de uma sessão de terapia e eu sou um ser que gosto de matutar. Às vezes eu levo a pancada ali, eu preciso mensurar isso depois, sabe? E eu falo, pô, pior que ela tem razão. E assim, são heroínas do meu dia a dia, entendeu? São que são de carne e osso. Que são de carne e osso. Então a gente precisa dar mais luz para essas pessoas que são de carne e osso. Eu acho que a gente cria o amor romântico, a gente idealiza heróis que não falham. A vida não é assim. Não existe, não é. Não a é vida só, real, do só dia na a televisão. dia, não é assim. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter coragem de expor isso. Porque eu acho que é aí que a gente vai agregar para minha bebê de 6 anos, que está crescendo, para minha querida Sara, que é autista. E, igual, a gente fala muito do autismo, mas eu acho que a gente não tem que falar com o autismo como um problema. Eu acho que eu tenho 2 na família e o que eu aprendo com eles, assim, não é um problema. Claro, Paralimpíadas acabou de acabar aí pra gente... O desafio é nosso, de entender e lidar com as diferenças. É claro. Porque não existe o perfeito. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É só vamos seguir a vida. Vamos seguir, vamos caminhando e vamos se ajustando. Concordo muito com você. E tá tudo bem, sabe? Por que a gente tem que fazer disso? Uau, sabe? Eu tenho autista na família. Eu sou privilegiada por ter. E é normal. Acho que a minha mãe é muito danada, porque
ela pega as coisas que para a sociedade são complexas, uma mãe, e faz isso ser normal pra gente no dia a dia, sabe? Lidar com essas diferenças de uma maneira natural, A sensível, gente tem uma humana, tendência, sabe? eu particularmente tenho uma tendência a deixar as coisas que são muito simples, muito complexas, assim, sabe? Eu acho que talvez seja um mal aí da nossa geração que tá vivendo esses dias de hoje, né? A gente potencializa muito o Muito, negativo. Então, muito. eu acho que uma das coisas que eu agradeço a Cristina, que é a minha psicóloga, a Michele, que é a minha coach, a minha mãe, principalmente a minha mãe e a Cris, né? Porque a Michele já te prepara para grandes cargos, para lidar com grandes desafios. Ela treina CEOs, né? Eu tive a Aham. honra de conhecê-la me treinando na Federação Paulista. Mas, é assim, é ver como algumas questões do nosso dia a dia é simples de ser resolvido. E que às vezes a gente que Exatamente. complica, que cria uma complexidade que não existe. Então, eu sei que tem uma revista chamada Vida Simples. E é maravilhoso essa revista, porque é aquilo, às vezes a gente complica demais o que não precisa ser complicado. Exatamente. Lógico que chegar nesse nível de maturidade não é fácil. Eu faço terapia há mais de 10 anos, vivi extremos, porque eu acho que também o que te faz crescer é viver os extremos. É São as viver, porradas, é viver as são. porradas, porque é nos extremos que você vê quem você é. Não é no dia a dia legal, gostoso, bacana, com tudo funcionando. Você vai ver quem você é e a sua construção de caráter nos extremos. Claro, Se você é total. realmente uma boa pessoa ou não, porque é onde você surta, onde você Sim. pira. Então eu agradeço a todos os extremos que eu vivi, porque me fizeram o que eu sou hoje. E ter uma mãe sábia. Minha mãe tem 5ª série só. Foi funcionária pública do Estado, servente de escola. Mas se eu disser que aquela mulher tem uma sabedoria que eu sento com ela hoje assim, eu falo, cara, de onde ela tira isso, sabe? Ana, você tinha que trocar dessa com quem? Com o Xuxa, o Fernando Scherer. Pô, Ele eu veio, fiquei com ele na fazenda. Você sabe que a gente não teve tempo pra conversar muito, mas ele é um cara diferenciado mas ele também. já tava na vibe dele, Não, eu acho que tranquilão, veio calmo, depois. Eu acho que veio depois. Ele porque ainda tava ele, naquela vibe da ansiedade, das cara, conquistas, tudo. ele é um cara, pô, trocar ideia com ele aqui, cara. O cara, Mas é um profissional sabe que eu aquela admiro pessoa que te olha muito. assim e fala, tá tudo bem. Sabe, a pessoa que fala, te transmite uma paz. E justamente porque ele teve, né, passou Porque por muitas passou por esses coisas, extremos igual né, ele. foi lá no Eu, fundo do ele teve poço e tal. depressão, né? Eu, Sim, graças a Deus, não severa. cheguei a ter. Eu, como eu digo, eu namorei a depressão. Mas graças a Deus, como diz meus terapeutas e meus psicanalistas, eu não tenho Não tendência. seguiu o relacionamento. Não Graças a segui, Deus. não tenho tendência, não precisei medicar nada. Mas namorei, não pela minha natureza, mas pelas interferências Pelas externas das circunstâncias pressões que eu vivi. E graças a Deus não entrei. Então eu respeito muito isso, eu cuido muito. Também me relacionei com pessoas que viveram processos depressivos, então acho que isso também faz a gente ser mais humano, porque não é fácil, é um processo bem complexo para quem não é. Uhum. E você sabe ter que lidar, e a gente não foi educado para isso. A gente está falando agora de educação. A gente foi educado assim, imagina, é frescura, Frescura. é mimimi, É doença de rico. é doença de rico. E Doença não de rico é o que eu é. mais ouvi. E não é doença de rico. A diferença é que o rico tem condições e De consegue tratar. diagnosticar. O pobre tem que trabalhar. Ah, Com a depressão ou não, se vira. ele tem que se virar para sustentar. Mas não é uma doença, é uma doença grave que não atinge só Claro que não. a alta Atinge o ser humano. sociedade, atinge a Classe social. pessoa. Não existe. Não existe classe Não existe. social. E aí, quando você vai aprendendo, igual eu falo, eu era preconceituosa, mas o preconceito porque eu não detinha do conhecimento. Normalmente é assim, né? Eu não detinha do conhecimento. Normalmente o preconceito ele vem daí, de não conhecer. E aí É eu um falei, preconceito. e aí eu vou dizer pra você, quando eu vivi essa experiência de conviver com pessoas da depressão que eu era leiga, ogra, a gente que é criado no interior, a gente gosta do cavalo, da roça, a gente é bruto. E aí eu falei, não, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, e eu amo filosofia, então leio muito para entender um pouco mais da natureza humana e ser mais humana. Porque eu confesso para você que a primeira experiência que eu tive, eu fui criada dessa maneira. Você tá de sacanagem, você tá brincando, tem que trabalhar todo dia. Se você tivesse boca para sustentar, você não passaria por isso. Mas aí quando você começa a entender, e mais quando é alguém que você ama,
é mais complexo ainda, entendeu? Pô, você tem que trocar muita ideia É com o mais Xuxa, complexo cara. ainda. Aí você Muito. fala assim, meu Deus, onde que eu entro agora, entendeu? Você tem que trocar muita ideia com ele, porque eu acho que é um papo meu, muito, tem muita conexão E aí é de vocês. aprendizado. Então, eu conheci ele em 2009. A gente precisa se reencontrar, Pô, então, legal. assim. Porque a gente se perdeu. Ele seguiu um caminho, Sim, eu segui outro. Mas, assim, quando o conheci, já gostei dele. legal. Né? Quando a gente trabalhou juntos na Record, ele foi comentarista lá Aham. também. Depois a gente perdeu o contato. Mas é muito isso. Por isso que eu falo, eu acho que muito da nossa construção, além da formação acadêmica, que ela é importante, mas nada substitui a vivência. Nada. E esse ditado é sábio. A questão não é o como o outro te trata, ou como a situação que te coloca. Mas o desafio tá como você reage. Como você olha Muito. para aquilo. Que vou dizer para você... É difícil, porque eu sou tinhosinha, sabe? Eu sou tupetudinha para Aham. algumas coisas. E hoje, falar para você que hoje eu tenho a sinceridade de olhar quando eu sou atacada, quando eu sou bombardeada, quando acontece algo, você fala assim, bom, peraí, não vou olhar de dentro, deixa eu enxergar de fora. Deixa eu ver o que tá acontecendo Só mesmo. vai conseguir mudar o que tá ao seu alcance. É, Você. pra ver o que eu consigo reagir ou não. Peraí, eu não preciso reagir a isso. O problema não tá em mim, tá no outro. Por nada com maturidade, Mas nossa pra senhora. chegar nesse ponto, meu príncipe, É. bati com a cabeça na parede Faz algumas parte, vezes, faz parte. entendeu? Desse E vai bater mais crescimento. algumas, porque aí vai evoluir mais, enfim. E Olha, eu acho que isso é sobre a vida, né? é Acho que isso é isso, sobre e a aí a vida. gente vai se reinventando, que é um grande barato da vida também, essa Exatamente. capacidade da gente ter a humildade de admitir que a gente se reinventa todo dia. Tá. Ana, só pra gente traçar uma linha do tempo aí. Então, pra falar um pouco disso tudo que você faz muita coisa, eu quero falar sobre tudo que você faz. Se eu conseguir, porque, né, só Eita, vamos não lá. temos Quanto tempo a tanto gente tempo tem? assim. Não sei quanto tempo a Não, gente tem. vamos aqui, vai tranquilo. Dá pra editar depois, Não, não é isso? vai tranquila, vamos lá. Você iniciou seu trabalho na arbitragem em 98, o seu Profissionalmente falando, profissionalmente, sim. né? 98. E você vai até quando? Eu vou oficialmente até 2010. Até 2010. Isso. Dali, pô, encerrei ali. Ali você já tinha seus caminhos traçados, já pensava, ó, é esse caminho que eu quero seguir e tal. Então, eu sempre fui. Eu tenho. Pra quem gosta de astrologia, essas coisas, eu sou Gêmeos com Lua e Capricórnio e Sol em Gêmeos. Você falou praticamente em hebraico. Então, mas assim, eu sou muito metódica. Parece um absurdo o que eu vou dizer aqui. E agora a gente tá falando muito das palestras motivacionais, da neurociência que eu tô me formando agora. Quando eu entrei na arbitragem profissional com 18 anos, olha que louco. Eu já sabia, eu escrevi aonde eu queria chegar, quais eram os jogos que eu queria fazer, quando eu iria parar, o que eu iria fazer depois de Pelo parar. amor de Deus. Juro, eu tinha 17 anos quando eu fiz isso. 17 anos. Eu, com 17, sabendo que eu ia almoçar. Eu tracei isso porque, assim, a minha mãe passava dificuldade, eu fui arrimo de família, comecei a trabalhar muito cedo, então, assim, eu tinha as metas bem traçadas, o que eu quero para isso. Então, eu quero ter uma carreira de 10, 12 anos, depois eu quero me tornar instrutora internacional, quero viver um período como instrutora, depois eu quero virar gestora, aí eu quero compor cenário estadual, nacional, internacional como gestora. Sou jornalista, quero trabalhar paralelamente a isso como comentarista, como apresentadora, sabe quando você cria? E encerrar minha carreira escrevendo livro, dando palestra. Caralho. Eu tinha 17 anos quando eu tracei a minha linha do tempo. Só que eu calculei idades e períodos diferentes do que eles aconteceram, tá? Pô, mas tá no lucro demais. Só, pô, se faltar, era Mãe de Ná, não era. Não Porque era assim, Ana eu Paula. queria ter ficado mais tempo no campo de jogo. Eu saí muito cedo. Eu imaginava ficar no campo de jogo até os 40, entende? Depois dos 40 virar instrutora, entrar na gestão com 50. Eu encerrei minha carreira com 30. Entrei no... Por quê? Ai, na época, como eu posso te dizer? Eu vivi uma era que, graças a Deus, a gente evoluiu como sociedade muito forte do machismo e que uma mulher brigando para ser os melhores, tá entre os melhores, eu fui a melhor de São Paulo por quase 3 anos consecutivos. Você está brigando com o homem, você está tirando espaço, né, na cabeça do homem de um profissional. Você ficou 12 anos, né? Briguei por muito tempo no cenário nacional por estar entre os melhores. Eu lembro que eu ganhei um título. Eu fui premiada como a melhor da competição e, como regra, os premiados encabeçavam o ranking do ano seguinte. Então, o correto era eu ser a primeira dos assistentes e o árbitro o primeiro. Me colocaram como terceira.
porque eu não podia estar acima de 2 homens. Bizarro, Sério. bizarro. Não, isso aconteceu, isso tá lá. Se vocês pegarem o documento, vocês vão ver o que eu tô falando. Eu fui premiado em 2005, eu deveria ser número 1 em 2006, eu fui a terceira. Tamanho machismo, tamanho preconceito. E eu lembro que eu era já... Por isso que eu falo, hoje eu não tomaria algumas atitudes, mas eu tive coragem de falar com o meu presidente na época, falar, Por quê? não é isso que tá no regulamento, você mudou a regra do jogo. Por quê? Porque eu sou mulher? Eu quero saber se esse é o motivo. Porque eu não concordo com esse motivo. Então, assim, mesmo com pouca experiência, quando eu digo pouca experiência de vida, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha coragem de me colocar. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar também com 14 anos. 12, 13 anos eu já vendia esfirra, coxinha pra ajudar em casa. Com 24 você já tava na estrada do tempo. Você já é dona de você. Já morava, eu fui morar sozinha com 20 anos, entendeu? Já era chefe de família, cuidava da minha casa, da casa da minha mãe. A sua cabeça é outra. E aí eu comecei a indagar esses fatores. E por azar do destino, que não é, porque todo atleta de alta performance você a gente vive curvaturas, a gente vive picos, queda e pico de novo. Eu vivi um crescimento e vivi um pico normal. Eu tive equívocos milimétricos, mas que não aconteciam comigo. E, lamentavelmente, me equivoquei num grande jogo. E aí foi, como eu posso dizer... Caça-bruxa, tudo que todo mundo precisava Era tudo que precisava pra falar assim, não, vamos dar um sossega-leão nessa garota. E foi exatamente o que aconteceu. Só que o que eu lamento dessa época é que eu tava tão esgotada mentalmente que eu desisti de seguir como árbitra. Você não teve nem força pra não vou provar. E aí eu já tava me formando, como eu sempre gostei de estudar, tava me formando em jornalismo. Agradeço a Central Nacional de Televisão aqui da Alameda Santos, que me convidaram, me deram um contrato, eu menina, que legal. Em 2008. E aí eu falei, não, peraí, existe luz fora da função árbitra de futebol. Eu posso viver outras coisas, né? E até esse momento eu também não tinha uma vida pessoal regrada, porque não dava, viajava e tudo mais. E aí eu falei, não, peraí, isso em 2008. Eu fui 2008, 2009, 2010... Em 2010, com o falecimento do meu pai, eu encerro minha carreira. E eu comecei aí um novo mercado que foi na televisão e na imprensa. Eu escrevi, eu fui colunista do Diário de São Paulo, se eu não estou equivocada, do Estadão. Trabalhei na Rádio Estadão, trabalhei na Record, trabalhei no SBT, fiz ponta na Globo, na Rádio Mix. Tudo muito nova, né? Tudo muito nova, tudo muito precoce. Aí vivi o meu primeiro relacionamento estável, fui morar junto. Aí consegui ter uma vida normal. Sabe aquela vida normal de você ter rotina? Sim. Que a vida de atleta não tem rotina. Cinema, vamos viajar agora, vamos viajar, férias dos dois. Curtir. Que eu não tinha essas datas, né? E foi bom, acho que foi bom pra mim, foi onde eu cresci intelectualmente muito, porque foi onde eu estudei muito, foi onde eu li muito. Eu tava fazendo mestrado, eu queria fazer mestrado pela Unicamp. Mas não me deixaram muito tempo longe, eu também não consegui ficar muito tempo longe. Isso foram 4 anos. Aí, em 2014, eu entro em contato com até então o presidente da Comissão Nacional daquele momento e falo, olha, eu estou fazendo mestrado, estou discutindo comportamento humano. Na época, eu estava trabalhando sobre a construção do ídolo, sobre o comportamento de torcida, sobre o que o ídolo como o Ayrton Senna pode causar para uma sociedade. E eu gostaria de contribuir, porque tinha sido criada a Escola Nacional de Arbitragem. Eu quero contribuir com conteúdo programático como voluntária, na época eu me coloquei. E aí o presidente, então, me disse, mas você sabe que você tem que voltar a estudar, preparar? Eu falei, não, se é estudar, eu me coloco à disposição de vocês, até porque eu sou a favor, né, do conhecimento, tô na minha segunda pós-graduação e tô indo para o mestrado naquela ocasião. E aí ele me convidou, fiz o curso, na época, curso específico de regra, que eu tenho mais de 100 cursos nessa área, e voltei. E aí voltei como já iniciando com 34, nova, a carreira de gestora, já como instrutora. E lembra que eu te falei do plano que eu tinha criado? Aí iniciei como instrutora, como secretária da escola, depois me tornei coordenadora nacional. Depois fui para o cenário internacional, me tornei instrutora Conmebol, instrutora FIFA, virei referência de instrução, atuando dentro da confederação. Fui a primeira mulher a ser membro da Comissão de Arbitragem Nacional. E ali eu falei, opa, vou fazer gestão de futebol. Eu quero ser presidente de alguma comissão um dia, de arbitragem. Quero ser. Eu tenho essas coisas dos desafios, mas eu colocando para mim mesmo, eu falando com o meu eu. E aí eu fui presenteada para vir para São Paulo presidir a Federação Paulista. E aí o sonho não acaba, né, Diogo? Porque depois que eu presidi São Paulo,
Eu sonho ainda com o cenário nacional, com o cenário sul-americano, com o O cenário famoso por que internacional. não, né? Mas eu acho que a gente tem que. Mas eu acho que a gente precisava, no meu caso, pessoal, eu precisava melhorar algumas valências minhas. Eu acho que, tecnicamente falando, eu sou muito estudiosa, eu me preparei tecnicamente, mas a gente, da nossa geração, a gente foi muito cobrado, assim, os nossos treinadores eram muito duros. A gente não era acarinhado, Não tinha. Não certo? Ou tô tinha. falando bobagem? Se eu estiver Não. falando Era a mentira, base da porrada a gente mesmo. era na base da Porrada. porrada. Os nossos, igual, meus treinadores para eu ser árbitra, não tinha abraço, afago, era pancada. Eu sou da época. Não sei Que, se na você pode verdade. compartilhar alguma experiência Não, sua não, aí. porra. Pô, claro que posso. Mas eu queria falar que, inclusive, foi meu último. Foi um dos meus últimos treinadores que veio a falecer, infelizmente, em 2022, o Sérgio Hortelã. Treinador icônico no cenário nacional e tudo, ele falava a frase, e assim, ele é das antigas, Das né? antigas, que é pegou duro, uma pancada, ele duro. falava, só os fortes sobrevivem. Eu ouvi E, meu isso amigo, é a porrada, minha carreira inteira. é só os fortes sobrevivem, só os fortes Só os sobrevivem. fortes sobrevivem, E então sobrevivemos. você vai apanhar e Estamos sobrevivemos. aqui. Só que aí quando você vai para essa nova geração, e aí é algo que foi bom para mim a gestão em São Paulo, já não funciona mais essa técnica. Não, E aí a nem um gente pouco. precisa, por isso que eu falo que eu cresci muito com o meu time, a gente precisa rever isso. Muito. A forma, a maneira, o jeito. Apesar que eu também fui lutadora, né? Treinei artes marciais e o meu mestre falava uma coisa e eu concordo com ele, e Bernardinho tem razão. É melhor sofrer no treinamento, é melhor apanhar em casa do que apanhar na rua. Muito. Então eu sempre falava para os meus árbitros, eu vou tirar de vocês o máximo, vou espremer, vou testar o psíquico de vocês no extremo, mas eu tinha uma psicóloga para dar suporte, que na minha época não existia psicólogo. Claro que no não. esporte. Se vira em casa, vai chorar no travesseiro. Vai chorar debaixo do travesseiro e se vira, e volta no outro dia para treinar. Exato. Então eu falava assim, eu vou trabalhar o máximo de vocês, vou mexer com o brilho de vocês, porque se amanhã ou depois um jogador fizer isso, vocês estão preparados. Então eu fui muito dura. Você foi muito Capitão Nascimento. E como treinadora. Mas também fui a que dá afago, a que tá do lado junto, porque eu acho que ganhar e perder faz parte do jogo. E o grande diferencial não tá quando você tá ganhando. Porque quando você tá ganhando, meu príncipe, se a sua esposa me permite falar assim, é muito fácil você ter todo mundo do seu lado. Não, óbvio. Quando a medalha tá no peito, é muito fácil. Então vai mais uma frase pra você. Agora, vai mais uma frase. quando você cai na derrota, é que você vê quem tá do seu lado. A vitória tem muitos pais. A derrota é quase órfã. Não, quase não. Ela é órfã. Então, quando você cai, e eu estive ao lado de todos os meus árbitros que caíram. Todos. Eu, como gestora, não abandonei nenhum deles. E isso, pra mim, é questão de honra, sabe? Um liderado meu nunca ficará sozinho no momento de queda. Pô, muito legal. Nunca. Muito legal. Muito Nunca, legal. porque eu sei como é doloroso, como é cruel a derrota e quando você tá por baixo. Muito, muito. Você sozinho. Sempre sozinho, né? Sempre a sozinho. história da derrota é E quase eu acho órfã. que o líder é esse que tem que te cobrar, tem que te aplaudir quando você tá no auge, mas tem que te dar a mão e tem que entender junto com você o porquê que não deu certo, o porquê que errou, o que aconteceu, e juntos construir o novo caminho e se reerguer, e ser resiliente e continuar seguindo em frente. Eu tenho isso como filosofia de vida, tá ao lado dos meus sempre. Concordo muito com você e admiro muito você fazer isso, sabe? Acho que Mas eu fui um pouco de Capitã Nascimento. mas faz parte, pouquinho, já faz melhorei. faz parte. Ué. Não pediu pra ninguém pra sair, mas tá bom. Ana, e aí, pô, entre diversas atribuições que você teve e tem até hoje, o desafio que você está enfrentando agora, que é estar à frente da comissão... Oh, meu Deus do céu, eu falei que eu não esquecer. Do comitê organizador da Copa do Mundo de 27. Na verdade, eu componho, né? Eu tenho o meu secretário, que é o Ricardo Gomide, que está à frente da carteira, e eu estou ao lado dele, e ele me incumbiu de ser a pessoa responsável pela Copa do Mundo Feminina, porque a gente tem 2 grandes eventos para São Paulo, né? Uma é a Copa do Mundo, que a cidade de São Paulo é uma das cidades candidatas, a gente ainda não está confirmado, mas a gente pretende confirmar a cidade de São Paulo. A gente está agora nos trâmites, vai ter visita e tudo mais, mas a gente ainda não está confirmado. E ele me convidou pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais, juntamente com o Aldo Rebelo, que está hoje na gestão municipal, para cuidar com muito carinho dessa carteira. E a gente também tem a carteira dos Jogos Pan-Americanos, que São Paulo sonha em sediar em 2031.
Então eu digo que o meu grande desafio é estar com o time de São Paulo. Inclusive já agradeço os meus novos colegas de trabalho pela paciência comigo, porque sair do privado e ir para o público É diferente, requer uma outra forma, né, de atuar. E eu espero colaborar da melhor maneira possível para que o evento aqui em São Paulo saia de forma impecável, que a gente tenha, como paulistano, como paulistas, orgulho não só da nossa cidade, como do nosso estado também, contribuir. Na verdade, eu só sou uma gota d'água entre tudo que envolve, porque são muitas pessoas para fazer esse grande evento, e para mim está sendo um grande aprendizado a gestão pública. É bem novo para mim. Eu trabalhei na gestão pública no passado, quando garota, mas era município que eu cresci e pequeno. Que todo mundo te conhece. Todo mundo te conhece, você tem os canais, é muito mais fácil. Você vir para uma cidade como a cidade de São Paulo é muita responsabilidade. Então eu estou encarando esse desafio como algo muito, muito especial na minha vida, um processo muito carinhoso, que eu quero aprender muito com ele. Então eu pretendo ficar até 2027, se for da vontade de Deus até 2031, mas eu quero voltar pro futebol. Não sai dela o futebol. Eu quero que toda essa escola, que toda essa preparação, que todo esse engajamento que eu estou aprendendo, todo esse momento meu de melhora também como ser humano, me prepare mais e melhor para os grandes desafios que eu espero assumir, não só pela prefeitura, pelo município de São Paulo, mas também para o futebol, porque eu acredito no esporte, acredito no ecossistema. Eu acho que a gente emprega muito o futebol hoje no país, assim como várias modalidades. É um gerador de emprego absurdo, e eu sinto que eu tenho essa missão de contribuir cada vez mais, porque se hoje eu estou falando com você, estou dando essa entrevista, é porque o futebol me deu isso. Se não fosse o futebol, eu não seria ninguém. Então eu quero devolver isso e quero viver disso ainda por um bom tempo. Eu vou além, não só o futebol, como acho que o esporte, ele é um agente transformador da sociedade, assim, todo 360 graus, entendeu? Total. É na educação, é na segurança pública, porque você vai tirar a criança do ócio, porque vai estar praticando esporte. É na saúde pública, você vai deixar de ter pessoas doentes, né? É uma cadeia saudável. É 360 graus. Então o esporte, para mim, né, e aí o futebol mais especificamente, por ser o canhão que atinge a quantidade de pessoas que atinge, faz muito sentido. E você tocou num ponto, assim, eu tô muito feliz por esse convite do COB, por meio do Paulo Feus, porque eu quero estar mais perto do COB também. Afinal, eu fui para 2 Olimpíadas, né? Uma como árbitra, outra como chefe de delegação, e agora fui para Mundial, mas agora estou contribuindo com um olhar técnico para o Mundial aqui em São Paulo. Então, quero estar mais perto também, porque gestão de esporte, o processo é o mesmo, seja no futebol, seja na natação, seja no handebol, a estrutura é a mesma. E, de repente, a gente também intercambiar, trocar conhecimentos de uma modalidade para outra, é fundamental. O Bebeto não foi comandar o Botafogo, levando a experiência que ele tinha do voleibol, da gestão ímpar que tinha no voleibol para o futebol. Então, eu também espero viver essa troca, essa experiência com outras modalidades, pela experiência que eu tenho, a expertise dentro do futebol. E tá começando com o pé direito na COB Expo, que vai rolar o seu painel dia 27. Dia 27 às 10 horas. 27 às 10 horas da manhã. Por favor, eu vou ler de novo, porque eu sou péssimo de lembrar as coisas, então dá licença, eu vou ler. O painel é sobre leis de regulamentação e prevenção à manipulação das apostas esportivas na COB Expo, que você pode usar o cupom do PodSport 35 para 35% de desconto na sua aquisição para participar não só desse painel, mas de todos os painéis que vão rolar lá na COB Expo. Tá bom? Ana, espero que você tenha curtido muito esse papo. Eu, sinceramente, quando a Mônica mandou, vai, Ana, fiquei nervoso. Imagina. Fiquei nervoso. Não tô falando sério. Claro que tô. Porque eu sempre falo pra todo mundo que já veio aqui no PodSport gravar comigo, eu sou o cara que eu vou dar uma olhada no seu Instagram, vou dar uma olhada um pouco. Mas quando falam uns nomes assim pra mim, eu falo, eita, agora, deixa eu. Não que todas as pessoas que passam aqui são importantes, mas tem uns que você se ajeita na cadeira, peraí, vamos direito, porque o negócio é muito sério. Né? Acho que tudo que você representou pro esporte feminino, né? De uma maneira que não é muito comum, né? Que é dentro da arbitragem. Em 1998 você começou a estar em trilho de arbitragem e tal. Cara,
participou de um momento realmente muito difícil da arbitragem nacional, que foi a máfia do apito aqui em São Paulo. Se reergueu de outras maneiras, cara, assim, saiba que você tem um novo fã aqui, né, por acompanhar tudo. Eu conheci a Ana Paula lá da bandeirinha e tal, famosa e tal, mas esse todo lado aí seu da gestão, da preparação, dessa ânsia de querer se preparar para poder ajudar o esporte, principalmente com o pano de fundo do esporte, as pessoas, me encantou muito. Então você tem agora um fã não só daquela bandeirinha que eu via lá quando era mais novo e tal, mas também agora de uma gestora, de uma pessoa que tenta ajudar o esporte fora das quatro linhas. Nossa, olha, Diogo, eu quero dizer assim, a recíproca é verdadeira. Eu acho que eu acabei conhecendo, né, quando a Mônica fez o contato. Então, um abraço para a Mônica. Abração, obrigado, Mônica. Que oportunizou essa troca, esse espaço. Você foi um lorde, porque botafoguense, tá, gente? Não tocou no tema do Botafogo. Não vamos falar disso, tá tudo bem. Ele tá foi tudo bem. um cavalheiro, um bate-papo muito gostoso, muito agradável. Eu agradeço suas palavras de coração mesmo. Desejo sucesso, que Deus te ilumine e te abençoe muito, não só você, como a sua esposa, os seus bebês. Porque a gente não é nada sem a proteção dele, que ele continue te conservando essa pessoa incrível que você é. Gente, acabei de conhecê-lo, tá? A gente só se conhecia por Instagram e tal, tudo. E fiquei maravilhada com o que eu estou vendo. Então, assim, que Deus te ilumine muito, que esse projeto cresça cada vez mais e, se precisar, conte comigo sempre. Obrigado. Viu? As portas do Pod Esporte sempre abertas para você aqui também, tá bom? Obrigada. Muito sucesso. Estamos todos na torcida por você. Obrigada. E para você que acompanhou esse episódio do Pod Esporte, não esquece, tá? Para você acessar lá, é só você buscar www.cobexpo.com.br e aí você entra lá nos painéis, tem muita coisa legal que vai rolar de 22 a 27 de setembro lá no Pro Magno, tá bom? Então, tem 35% de desconto aqui no cupomzinho do Pod Esporte, certo? Espero que vocês tenham curtido esse papo. Um abraço, até a próxima. Fui!